Vamos lá. O que que eu ia perguntar? Fundos imobiliários, que eu sei que o Mira gosta muito, tem muita gente aqui que gosta. Tendência aí da queda da Selic. Vai ter muito, tem muito fundo que ainda é oportunidade para comprar, na sua opinião? Assim, todos os fundos imobiliários, todos os fundos. O mercado de fundo imobiliário ainda está barato, ainda tem muita oportunidade. Mesmo que cresceu muito, né? Cresceu Maio porque pra cá caiu deu uma... muito, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, o valor patrimonial, que é uma referência que funciona muito para fundos de papel e fundos de fundos, para fundo de tijolo não é a melhor referência, você ainda tem muito fundo de papel abaixo de 1 de PVP, né? Então, abaixo de valor patrimonial. E que são bons Quem fundos, não né? vale a pena, por exemplo, é a MXRF, não vale a Tá pena. caro, né? Tá caro, tá com 10% de ágio. E aí você tem outros fundos que estão com desconto, com deságio. Infelizmente, todo mundo fala do MXRF, E o mas eu não compro. CPTS11, o que você acha? CPTS11 outro spoiler, vai na carteira de R$ 50, que vai ser divulgado na sexta-feira. CPTS11, eu tenho ele há muito, muito tempo. Caiu um pouco a cotação natural, se as pessoas olharem o relatório, tá lá o gestor falando sobre isso, era natural que o dividendo ia cair um pouco, mas é um fundo que eu gosto, que eu tenho, que eu levo para longo prazo, assim como o BTCI, que é o antigo FXC11, que é um dos mais antigos de papel que tem na bolsa, o VGIR, que embora seja voltado a CDI, também está na minha carteira de R$ 50. Embora seja voltado a CDI, ele também tende a ficar ali de lado com a queda da Selic, porque o que acontece? A gente tem movimento no fundo de tijolo, nos fundos em geral, que as pessoas vão aceitar pagar mais caro pelas cotas porque vão receber menos na renda fixa. Então você tem aquela migração, eu quero receber 1%. 1% ele já não existe mais na renda fixa, né? Porque você pega aí Selic, desconta o imposto de renda, você já não ganha mais 1% ao mês. Em fundos imobiliários você ainda consegue. E quanto menor for a remuneração da renda fixa, menor será a remuneração, menor vai ser a remuneração que você aceita nos fundos imobiliários. Não, ele pagava R$ 1 de dividendo. Sei lá, um dividend yield de 1% ao mês. Ele continua pagando o mesmo R$ 1, só que o preço da cota sobe, tá? R$ 100, paga R$ 1, 1% ao mês de dividendo. Aí, se ele for para 110, você vai receber o mesmo real, só que é menos de 1% o seu dividend yield. Você vai ficar contente recebendo menos e pagando mais caro na cota, 100, 110, R$ 115. Por quê? Porque você não tem muito para onde correr. Isso vai provocar uma melhor precificação das cotas de fundos de papel e fundos de tijolo. Os fundos de tijolo, eles têm outros efeitos. Por exemplo, os fundos de shopping, com a redução da Selic, você tem mais gente circulando no shopping. Então, se tem mais gente circulando no shopping, tem mais receita. E aí ele tem uma possibilidade de aumentar dividendo. Mesmo que marginalmente, mesmo que pouco, mas tem a possibilidade de aumentar os dividendos, com a recuperação ali do movimento nos shoppings. Além disso, você também tem esse efeito das pessoas pagarem mais caro pelas cotas. Então, você tem dois efeitos aí para os fundos imobiliários. A gente está num momento muito interessante, que muitos fundos de tijolo fazem a reavaliação dos seus imóveis agora em novembro, é muito comum. Então, a partir de dezembro, a gente já deve ter novos valores patrimoniais. E aí, aquilo que podia estar mais ou menos ou até caro, pode passar a ficar barato, como aconteceu com o XP Malls, né? O XP Malls divulgou lá o valor patrimonial, acho que subiu 15%. E aí tá mais ou menos no valor patrimonial. Não, agora tá abaixo, porque o valor patrimonial foi corrigido. Menor, corrigido. Porque você pega os imóveis, só pelo carrego da inflação, pelo efeito da inflação no período, você tem, teoricamente, você deveria ter alguma correção da inflação. Fundo de shopping, que é algo que perguntam muito para nós. Quais são os que você gosta? Eu tenho o XP Malls porque tem um portfólio muito bom aqui em São Paulo. Embora a gestão da XP, de vez em quando, tem uma outra coisa que não me agrada, mas eu tenho por conta do portfólio, acho interessante, o Catarina, o Cidade de São Paulo, Cidade Jardim, o Cidade né? Jardim, o Jardim Sul, tem vários shoppings interessantes em São Paulo, que é a melhor praça, né? Eu tenho VISC, eu tenho HGBS, acho que eu tenho MOL também, tenho bastante, principalmente XP Malls, VISC e HGBS, são os 3 principais da minha carteira para shopping. Eu gosto bastante de fundo imobiliário porque é a parcela da minha carteira muito geradora de dividendos, com esse único foco, dividendo,
Porque se você tem perspectiva de trade, de valorização, aí é melhor ir para ações. Elas têm Sim. mais essa perspectiva, tá? De De crescimento. subida, né? Porque tem uma coisa que ninguém se atenta. Quem é do mercado se atenta, que é o payout do fundo imobiliário é 95%, né? Ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% e não pode tomar dívida. Diferente de uma empresa, que se ela distribui 100% do dividendo e ela toma dívida, ela tem dinheiro ainda para crescer. Agora, o fundo imobiliário não pode fazer isso. Então, ele não tem muito para onde crescer. Cabe a você reinvestir. Nos meus estudos, eu acredito que, se a sua carteira é balanceada, metade tijolo, metade papel, mais ou menos 30% do dividendo você tem que reinvestir. 30%, até um pouquinho mais. Se ela é mais para papel, aí você tem que reinvestir uns 50% do dividendo, justamente para que a sua carteira possa crescer e ter esse efeito crescimento, que não é natural dos fundos imobiliários. Eles crescem as cotas por efeitos de mercado e não do próprio fundo. Sim. O efeito de mercado de queda de taxa de juros, todo mundo aceita pagar mais caro. Ou valorização dos ativos, dos imóveis, por reavaliação, por questões econômicas, mas o fundo trabalhando para valorizar é muito difícil, ele não tem muito o que fazer. Você tem, por exemplo, um HGLG que gosta de fazer a incorporação. Compra o terreno, compra um galpão lá no início, termina e ocupa, e aquilo ali valoriza e depois vende. Mas é muito mais difícil para o fundo imobiliário conseguir fazer esses eventos. Então, cabe ao investidor investir parte do seu dividendo para ter esse efeito. Então, é muito importante ter esse mindset de que fundo imobiliário é para dividendo. Esse é o objetivo. Quero só crescimento. Mais fácil pensar só em ações. Sim. Ou reinvestir 100% do dividendo, mas mesmo assim as ações têm maior potencial de valorização. Então, minha carteira de fundo imobiliário é para renda mensal. Agora, Mira, a gente está falando muito que a Selic deve cair. Realmente, a perspectiva do Banco Central é chegar próximo de 9% nos próximos anos. E muitas pessoas perguntam assim, André, Carol, e os fundos imobiliários de papel que pagaram tão bem nos últimos anos? Claro, taxa Selic estava super alta, 13,75%. O que esperar dos fundos imobiliários de papel daqui para frente, quanto aos seus dividendos? E se ainda vale a pena investir? É a pergunta que a gente recebe direto aqui. Os fundos imobiliários de papel estavam pagando muito, não porque a taxa Selic estava alta, mas porque a taxa Selic estava alta, porque a inflação estava alta. Por que, São que eu tô falando, atrelados, por né? que eu tô falando isso? Porque a gente tem 3 fundos voltados a CDI, que é o SAD 11, o KNCR e o VGIR. Os outros não são voltados a CDI ou não tem a maior parte do portfólio voltado a CDI. Você tem até alguns, como o HGCR, que é 50% CDI, 50% IPCA, o KNSC, que é 60% IPCA, 40% CDI, mas a maioria é IPCA. voltado para IPCA. Então eles pagaram muito, não porque a Selic estava alta, mas porque o IPCA estava alto. Só Sim. que o IPCA já caiu e eles já apanharam bastante. Então, é interessante fundos de papel? Sim, eles são interessantes, porque eles já apanharam muito, 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 e a gente já caiu bastante o IPCA. Para os próximos anos, a expectativa é que o IPCA ainda caia até um pouco mais, mas ele não vai sair de 12 para 4, de 12 para 5, e não vai cair 7 pontos percentuais. Se a gente terminar, sei lá, em 4,5, ano que vem terminar em 3,5, cai 1 ponto percentual. Aí no outro ano terminar 3, caiu meio ponto percentual. Então tem pouco para cair.